Olá, é com alegria em nossos espíritos que nos colocamos nessa proposta de trabalho com Jesus. Hoje vamos trabalhar Bem-aventurados os aflitos, o mal e o remédio. Nós vamos ler para entender um pouco melhor. Bem-aventurados os aflitos, o mal e o remédio. Buscai consolações para os vossos males no porvir que Deus vos prepara, e procurai-lhe a causa no passado. E vós, que mais sofreis, considerai-vos os afortunados da terra. Como desencarnados, quando paráveis no espaço, escolhesse as nossas provas, julgando-vos bastante forte para suportar. Por que agora murmurar? Vós que pedis a riqueza e a glória, querias sustentar luta contra a tentação e vencê-la. Vós que pedis para lutar de corpo e espírito contra o mal moral e físico, sabias que quando mais forte fosse a prova, tanto mais gloriosa a vitória, e que, se triunfasseis, embora devesse o vosso corpo parar numa estrumeira, dele ao morrer, se desprenderia uma alma de rutilante alvura e purificada pelo batismo da expiação e do sofrimento. A fé é o remédio seguro do sofrimento. Mostra sempre os horizontes do infinito, diante dos quais se esvaiam aos poucos mais dias brumosos do presente. Lembrai-vos que aquele que crê é forte pelo remédio da fé, e aquele que duvida um instante de sua eficácia é imediatamente punido, porque logo sente as fugitivas angústias da aflição. Então, meus irmãos, a gente entende a questão do mal e o remédio está baseado também um pouquinho na questão do nosso plano mental. Carregamos em nós o nosso passado, o nosso presente e as possibilidades do nosso futuro. O nosso passado, muitas vezes, se mostra nas dificuldades que trazemos aí, nos desafios que temos que vencer. E escolhemos e planejamos no plano espiritual como vencer essas dificuldades ou esses desafios que trazemos do nosso passado. Então, muitas vezes, vamos escolher a pobreza para trabalhar o que é a nossa questão da resiliência em relação à revolta. A pobreza traz em nós a revolta. Então, trabalhar em nossa resiliência contra a revolta é a grande proposta daqueles que reencarnam na pobreza. Em relação à riqueza, vamos trabalhar a administração dos bens, dos recursos. A parábola dos talentos expressa bem isso, ou seja, nós temos que aprender a vencer também com a riqueza, ou seja, administrar melhor os recursos, os talentos que nos chegam à mão. Então, são dois pontos importantes. A par disso, tem outros pontos e outros desafios que carregamos conosco. O orgulho, a vaidade, carregamos conosco outros desafios. Se cometemos algum crime no passado, vamos tentar trabalhar no nosso corpo essa questão de vencer essa tentação e essas dificuldades, esses reflexos que vêm no nosso corpo físico, advindo de um crime que cometemos no passado. Isso tudo sintetiza um pouquinho do mal e o remédio. Então, o mal vem justamente para a gente trabalhar o remédio da educação, da melhoria, da mudança de hábitos, melhorando as nossas perspectivas em relação ao nosso porvir. Então, carregamos conosco o passado, e temos que trabalhar, né? Temos que desvencilhar das dificuldades que trazemos, os desafios que trazemos, que criamos, os embaraços que criamos no passado. No presente, usando as nossas energias do presente, para quê? Para conseguir um futuro melhor. Então, é importante trabalhar isso em nós, trabalhar as nossas questões mais profundas de hábito, no sentido de superarmos as nossas dificuldades do passado, com vista a um porvir melhor. Então, do mal vai vir um remédio, vai vir a melhoria. É o nosso grande desafio. E aí nós vamos chamar a nossa amiga Lourdes para explicar com maior detalhe a questão do mal e o remédio. Meus irmãozinhos, Jesus nos abençoe. Mais uma vez, né, nós estamos juntos. O Roberto, ele deu uma explicação, né, bem clara para nós, do mal e do remédio, é o que a gente está estudando hoje. Mas, olha bem, o que é o mal?
Às vezes a gente imagina assim, meu Deus, me acontecendo isso, acontecendo aquilo, às vezes até um problema no trabalho, um problema em casa, um problema com o familiar, um vizinho que incomoda, que tudo a gente acha que é o mal. Mas comigo só acontece coisa ruim, só acontece o mal. Mas não é. Tudo tem um sentido na nossa vida, porque não existe o acaso. Então, todas as vezes que nós transgredimos as leis divinas, não cumprindo, né, o mandamento maior que Jesus deixou para nós, que é amar o próximo, quando nós passamos a amar o nosso semelhante, nós não fazemos mal nenhum a ele, porque nós temos que fazer a ele o que desejaria que fizesse com nós. Se o nosso irmão, o nosso companheiro pensar da mesma forma, ele também não vai fazer mal a ninguém, porque isso é uma sucessão. Agora, quando nós não estamos nessa condição de entender tudo isso que nós estamos aprendendo através desse capítulo, é um capítulo grande, e a gente está estudando item por item, né, para ficar bem facinho, nós cometemos muitos e muitos mal. Produzimos de várias formas, né? Nós vamos produzindo o mal, de muitas e muitas maneiras. E aquela parte que dizem que o mal vem para o bem, é verdade. Aqui em casa, como eu converso com muitas pessoas, né? Vem pessoas aqui em casa num desespero, me contar, na maioria das vezes, decepções, né, amorosas, acha que acabou o mundo, que não vai conseguir mais nada, que acabou tudo, que não consegue ser feliz. E passa um determinado tempo, às vezes eu converso com as pessoas, calma, vamos vencer essa dificuldade, Deus é nosso Pai, Ele está sempre nos olhando, nós nunca estamos sozinhos, às vezes você está até passando por um livramento, de te livrar de coisa pior, às vezes é uma coisa pior que pode chegar. Aí passa, daí uns meses a pessoa volta. Dona Lourdes, mas a senhora me falou a coisa mais certa. Foi a melhor coisa aquilo que aconteceu comigo. Então, tá aí esse ditado, né? A mal que vem para bem. Então, nós temos que sempre entender que o que está nos acontecendo é porque teria que acontecer. O Roberto explicou, quando a gente vem com tantos compromissos de vencer tantas dificuldades, e que quando chega o momento de vencer as nossas provas, nós achamos que é mal. Isso está me fazendo mal, está me dando problema, eu sou infeliz, eu não tenho sorte. Essas coisas assim que nós temos que aprender. No próximo estudo, nós vamos falar ainda desse mal aparente, né? E que remédio, então, a gente prescrever para esse mal? Nós estamos falando do mal do remédio, né? Desse mal que nos ataca, seja de obsessão, seja de doença, seja de crueldade, e grandes males, que são vários, cada um sofre de um jeito, né? Cada um tem o seu mal diferente. É só um remédio, que é infalível, que é a fé. A fé e o conhecimento. Dentro desse capítulo, nós estamos aprendendo mais com nós mesmos. Nós vamos fazer uma autocrítica e vamos ver a nossa vida, porque nós não olhamos para dentro de nós. No momento que nós estamos vivendo, a gente nem tem tempo, né, de fazer isso. Mas nós vamos aprender a olhar para dentro de nós o que está acontecendo de tão mal, porque nós somos maus com nós mesmos. Nós maltratamos o nosso corpo, nós não cuidamos. Então, às vezes, a gente é mal com a gente mesmo e não percebe só o mal lá de fora, não percebe o mal que a gente está aqui, né? Nos agredindo. E todo tipo de mal que nós acharmos que é mal, nós vamos cuidar com fé. Com fé, perseverança, paciência e conhecimento.
Porque quando nós alcançamos o conhecimento dessas leis que nós estamos estudando, nós vamos ter a resignação, que nós já falamos aí um pouco atrás, nós já falamos sobre a resignação, porque nós já conhecemos, já sabemos que não existe o acaso, que o que está acontecendo comigo teria de acontecer, que eu tenho um Pai que comanda a minha vida, um Pai celestial. Então, eu vou pensando nisso tudo, e no eu pensar nisso tudo, o tempo vai passando, e eu vou vencendo esse mal, porque tudo passa, nada é eterno. Né? Nós estamos falando da gente fazer mal a nós mesmos, né? O apóstolo Paulo, ele fala que o nosso corpo é o templo do nosso espírito. Olha bem, ele usa a palavra templo, porque esse corpo de carne que a gente traz é que ele vai nos ajudar a evoluir o nosso espírito, né? E nós não cuidamos dele, nós somos mal demais para ele. Então, nós temos que prestar atenção para a gente não cometer tanta coisa que a gente comete. A gente olha só o mal que vem de fora e o mal que a gente está produzindo, até para a gente mesmo, né, meus irmãos? Mas nada foge do estudo, nada foge do entendimento. Por exemplo, acho que esse aí é o item 19, né? No item 20, nós vamos falar que a felicidade não é desse mundo. Mas existem muitos momentos felizes, não existe felicidade completa, né? Então, cada um de nós já estamos lá, não é? No item 20. Cada um de nós temos uma parte de sofrimento e de decepção, onde facilmente a gente chega à conclusão de que a Terra é lugar de provas e expiações, mas é o planeta que nós merecemos, dado a nossa posição espiritual. Por causa disso que nós falamos muito isso, nesse período que nós estamos aqui, nós temos que fazer por onde melhorar, por onde fazer a nossa reforma íntima. A nossa mudança é necessária para nós vivermos num mundo melhor, num mundo de menos provas, de menos sofrimentos, né? Então, nós já sabemos que é o mundo que nós merecemos, dada a nossa posição espiritual. Uns com menos provas, outros com mais. Porque Jesus, ele disse a cada um segundo a sua obra. Então, nós estamos, às vezes, numa família grande, você fala assim, nossa, mas fulano está uma sorte, né? Fulano consegue tudo que quer, fulano conseguiu isso, conseguiu aquilo, o outro lá não dá sorte com nada, tem problema, mas é por quê? É porque nós estamos dentro dessa lei, que Jesus disse, a cada um segundo a sua obra. Então, nós temos que aprender a pôr em ordem o que nós estamos fazendo, né? nesse tempo que estamos aqui. Por isso é que lutamos tanto, né, para pôr em prática as lições. É difícil? É sim. Tem dia que é difícil, tem dia que a gente pensa, ai meu Deus, é porque eu tenho que vencer isso, é porque eu trouxe essa dívida espiritual comigo, é porque eu vou melhorar, né, nessa encarnação, e pede a Deus para dar força. Eu peço muito a Deus, falo, Pai, me dá força, me dá sabedoria, porque eu ainda sou criança espiritual, ainda não consegui, né? A gente não estamos conseguindo ainda. Então, para a gente entender esse nosso dia a dia, nós temos que buscar Jesus. É o que nós estamos falando aqui desde o início desse nosso estudozinho, é buscar Jesus. Buscar Jesus para estar dentro das nossas casas, para a gente estar sentindo Ele bem presente, para nesses momentos de sofrimento, né, a gente pedir a Ele que nos ajuda e que nos ampara. E nesse espaço de tempo entre o nosso nascimento e a nossa morte,
temos sim muitos momentos de sofrimento, mas muitos momentos também de alegria, de felicidade, igual eu já falei antes. Deus não quer que o filho dele vive só sofrendo. Ninguém veio aqui para sofrer. Se nós vamos analisar tudo direitinho e ter esses comportamentos e ter um conhecimento espiritual, né, de uma religião que nos leva, toda religião que fala de Deus, que fala do Evangelho, da Bíblia, nos ensinamentos, ela está nos ensinando a caminhar. E está nos ensinando os ensinamentos de Jesus, é o que nós temos que seguir. E seguindo dessa forma, o que vai acontecer? Nós vamos ter entendimento. Entendimento, quando, igual nós falamos de filhos, recebe um filho, já recebemos aquele filho com amor, com sabedoria, sabendo que ele vai chegar ali, que ele também tem que caminhar, igual nós também. Então, nós vamos tendo uma vida mais calma, mais tranquila, que no momento, infelizmente, não está acontecendo. Mas nós temos que fazer isso. Nesse tempo, é o tempo que nós temos. Ele é importantíssimo. Se a gente não ligar muito e está passando rápido, a gente passa aqui e vai embora sem ter feito nada. Então, é por isso que nós batemos muito nessa tecla de oração, de conhecimento, de força de vontade, de reforma íntima, não é? Para a gente conseguir caminhar um pouquinho, senão nós não conseguimos dar nenhum passo nesse período. É por causa disso, meus irmãozinhos, que o Evangelho ele vai repetindo. Nós repetimos as mesmas coisas, as mesmas palavras, porque não é difícil a gente seguir, né? Não é tão difícil. Nós é que somos mais complicados, né? Não somos ainda rebeldes. E, principalmente, nessa trajetória, né, de nascer e morrer, nós seguimos os mandamentos de Jesus, principalmente o mandamento maior, fazer a nossa reforma íntima, mudar os nossos hábitos. Vai chegar o dia que vai existir só o bem. E o remédio da fé é do amor. A intensidade do sofrimento varia segundo a confiança nas leis divinas. Quando nós temos confiança e conhecimento das leis divinas, o sofrimento fica menor. A gente sofre menos, passa ele com mais dignidade, não é? Com mais conhecimento, menos dor. Então é isso, meus irmãozinhos, é o mal e o remédio. O nosso remédio é a nossa fé em Deus, a nossa consciência que temos que vencer esse mal e que nós vamos vencer, porque nós temos aí um Pai Celestial que nos fortalece, que nos ajuda, nós nunca estamos sozinhos, nós não ficamos sozinhos. E essa parte da felicidade não é desse mundo, muitos momentos na nossa vida nós somos felizes, sim. Mas como estamos num planeta ainda de provas e expiações, teremos que passar também por alguns sofrimentos. Mas vamos pensar bem em tudo isso que nós falamos aqui. Vamos pensar na nossa vida, no que nos acontece no dia a dia. Vamos prestar atenção em alguma coisa que aconteceu, que a gente ficou aí desiludido e que depois nós achamos que foi o melhor que Deus fez para nós, né? Vamos pensando nisso tudo, que nós vamos chegar a um momento que nós vamos até agradecer a Deus por tudo mesmo e vamos nos libertando, porque não é de uma hora para outra, ninguém muda de um momento para o outro. E todos nós temos uma chance, né? A chance de mudar para melhor, e vamos conseguir. Viu, meus irmãozinhos? Fiquem com Deus. E até a próxima semana, o nosso próximo encontro.